O potencializador de sombras vai melhorar a performance da sua maquiagem. Além de dar mais durabilidade, também vai deixar a cor da sombra mais intensa. Aplique uma pequena gotinha na ponta do dedo e depois espalhe na pálpebra. As sombras também serão utilizadas da palete. Nós vamos começar utilizando a sombra dourada. A aplicação eu vou fazer com este pincel, que é o pincel de aplicar e esfumar com cerdas flexíveis. Pegue levemente o produto de um lado e de outro e lembre-se sempre de tirar o excesso dando leves batidinhas. Aplique primeiro a sombra na base dos cílios com um pouco mais de intensidade, depois esfume para cima até próximo ao côncavo, perdendo a intensidade. Mais escuro embaixo, um pouco mais suave aqui em cima. E agora com o pincel de esfumar côncavo, sem sombra nas cerdas, eu vou esfumar o côncavo dos olhos. Com o mesmo pincel, eu vou pegar só um pouquinho de sombra preta. Tire bem o excesso e nós vamos marcar e acentuar um pouco mais o côncavo. Marque suavemente o côncavo e aqui no finalzinho do olho, puxe levemente a sombra para cima. E para não deixar o côncavo tão marcado, com uma haste flexível, suavize esfumando. Agora, para finalizar, eu vou utilizar a sombra iluminadora da palete, com o mesmo pincel aplicador de cerdas flexíveis, tirando o excesso. Eu vou aplicar suavemente no centro das pálpebras. E com o mesmo pincel e a mesma sombra, eu vou iluminar a parte mais alta da sobrancelha, ou seja, o côncavo, mesclando sempre com a sombra de baixo, para isso não ficar muito marcado. Lembre-se que a iluminadora não é passada embaixo de toda a sobrancelha, e sim somente nessa parte mais alta. Eu vou utilizar a cor marrom para marcar a parte inferior do olho. Puxe a pálpebra para baixo, aplique o lápis em cima da raiz do cílio de fora para dentro, pegando levemente na pele. Se seus olhos são pequenos, passe o lápis somente de fora até a metade. Se seu olho é normal ou grande, você pode fazer o contorno no olho todo. E para deixar o olhar mais marcante e sedutor, eu vou usar o novo delineador da coleção, o Golden Glow. Antes de usar, lembre-se sempre de agitar o produto. Comece do meio do olho para fora, onde o traço pode ser um pouco mais grosso. E para finalizar o olho e deixá-lo ainda mais marcante e sensual, nós vamos utilizar a máscara Master Seals 3D na versão alongadora. Primeiro aplique na parte inferior dos cílios, da raiz em direção à ponta, ou dando leves tremidinhas. Você também pode aplicar com a ponta do aplicador, da raiz em direção às pontas. Na parte superior dos cílios, aplique de cima para baixo, arredondando e puxando o aplicador para curvar e alongar os cílios. E depois de baixo para cima, para finalizar a curvatura. Nos olhos nós utilizamos cores mais neutras, então nos lábios você pode ousar com cores um pouco mais intensas, e uma das sugestões que a gente tem para essa coleção incrível, que vai dar um efeito extremamente glamouroso para os seus lábios. E uma outra opção, e é a que eu vou usar, é utilizar o batom Red Diamond e o contorno de boca rosado. O contorno de lábios tem que ser extremamente natural.
Uma sugestão é, ao invés de você fazer o risco, apenas fazer o efeito esfumado, para criar um contorno natural. Depois passe o dedo suavemente para dar um pouquinho mais de leveza. Embaixo, comece no centro dos lábios, puxando para as laterais. E com o novo pincel aplicador de batom, eu vou fazer o preenchimento para dar um efeito mais sofisticado e ganhar mais cobertura. E para dar mais volume e sensualidade para os lábios, eu vou aplicar um pouco do Star Lip Diamond Rose no centro dos lábios, na parte superior e na parte inferior. Esta boca está com um efeito luxuoso e glamuroso, porque tanto no batom como no Star Lip, nós temos o pó de diamante, e a fragrância é diferenciada nessa coleção. Agora que a Diana está com o cabelo produzido, nós podemos perceber que a maquiagem fica ainda mais glamurosa. Neste look, nós usamos os produtos da palete. Eles podem dar um efeito mais leve, mais natural, porque eles têm tons neutros. E eles também são super versáteis, porque eles podem proporcionar um look glamouroso, como este que a gente está vendo. É só você colocar um batom um pouco mais intenso, com um pouco mais de vibração e cor, e aí realmente o resultado fica incrível. Agora é com você, ou um look mais simples básico, ou um look extremamente glamouroso.